Meus amados, eu salto com a paz do Senhor. Abrimos nossa Bíblia, o livro de Oséias, livro profeta Menores. Meus amados irmãos, quero ler um versículo da palavra de Deus para a nossa meditação, em Oséias capítulo 4 e versículo 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Meus amados, nós deparamos aqui com a grande mensagem da parte do Senhor Jesus Cristo, da sua palavra, Deus falando através de Oséias, porque aquele povo não estava buscando o conhecimento de Deus. Por falta de conhecimento, o povo de Deus tem sido destruído. Porque por falta de conhecimento da palavra, por falta de conhecimento de Deus, porque a maior revelação é as Escrituras. Se nós queremos conhecer a Deus, devemos ler a palavra de Deus. É impossível se conhecer a Deus sem ler as Escrituras. Jesus disse: errais em não examinar as Escrituras. Isaías 34 diz: buscai no livro do Senhor e lede. É uma necessidade. Qual é o crente salvo que não tem prazer em se deleitar na palavra de Deus? Só se ele estiver fastioso, meu irmão. Só se ele estiver com fastio da palavra, mas o prazer dele é se deleitar nas Escrituras. Como se deu a reforma através de Lutero? O conhecimento da palavra, as Escrituras. Lutero, um homem que se deleitava em ler as Escrituras, ele era um professor, ele era um mestre dentro das Escrituras. E foi daí que o Espírito Santo esclareceu a ele a verdade. Como nós podemos julgar os falsos profetas? Sem o conhecimento da palavra. Como nós podemos julgar os espíritos se são de Deus ou se não são de Deus? É a palavra, meu irmão. Por falta de conhecimento bíblico, por falta de conhecimento das Escrituras, o meu povo foi destruído. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Faltou o conhecimento. Não pode faltar o conhecimento da palavra. Não pode faltar o conhecimento das leis de Deus, dos mandamentos de Deus. Muitos são destruídos por isso, porque lhes falta o conhecimento. O conhecimento da verdade, o conhecimento da palavra. Jesus disse: examinais as Escrituras. Oh, meu amado irmão, quanta gente se perdendo. Quantos pregadores sem a interpretação da Bíblia, sem o conhecimento bíblico. A palavra de Deus parece que não existe nos cultos mais. A Bíblia, a palavra de Deus, as Escrituras não estão mais em evidência nos púlpitos da nossa igreja. Porque sem o conhecimento da palavra, o que vamos falar? O povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Se houver o conhecimento da palavra, se conhece a palavra, tudo que nós vamos fazer, precisamos de um conhecimento. Como é que nós vamos compreender a palavra se não temos o conhecimento? Como nós podemos obedecer ao nosso Deus se os mandamentos deles estão incisos na sua palavra?
Como nós podemos viver uma vida de obediência a Deus se não temos o conhecimento da lei de Deus, que é a sua palavra? Sem conhecimento, o povo vai ser destruído. É o conhecimento de Deus. É conhecendo a Deus, é buscando a Deus através da sua palavra que nós podemos conhecer a sua vontade, saber a sua vontade para nossas vidas. É necessário que haja uma busca, um interesse. Eu fico com pena dos pregadores de hoje porque não conhecem a Bíblia. Não leem a Bíblia. Não tem Bíblia no púlpito da igreja porque os pregadores não buscam o conhecimento da palavra. Não buscam o conhecimento de Deus. Se eu quero conhecer Deus, minha gente, nós só conhecemos Deus através da sua palavra. A Bíblia, as Escrituras, é a maior revelação de Deus para o povo. Não tem outro caminho, não tem outro meio. E por causa disso, começa a trazer mensagem da sua cabeça, a criar doutrinas, mandamentos de homem, doutrinas de homem, mensagem baseada em experiência humana, em experiência humana que não pode ser doutrina nunca. A doutrina está aqui na Bíblia, está aqui na sua palavra. A doutrina não está em outro lugar. A doutrina não está em igreja. A igreja não é dona de doutrina. A doutrina está na Bíblia. Não é a Bíblia que é dirigida pela igreja, mas a igreja é dirigida pela Bíblia, pela palavra de Deus, as Escrituras. Ela é a base da igreja. Sem as Escrituras, a igreja pode ser tudo, mas sem as Escrituras não é igreja. Simplesmente isso não é igreja. O povo é destruído por falta de conhecimento, por causa da verdade que não está sendo falada. A Bíblia diz que todo homem seja mentiroso e Deus é o único a ser verdadeiro. Romanos 3:4. Seja todo homem mentiroso. Então não existe verdade fora da Bíblia. Não existe verdade fora das Escrituras. E como nós podemos ter tanta segurança, tanta convicção daquilo que nós estamos falando? É a palavra de Deus, as Escrituras, é o conhecimento bíblico que nos leva a nos dar segurança. Eu tenho pena de ver muitas pessoas inseguras dentro da casa de Deus. Fracas, débil, mal alimentada, espiritual, desnutrido espiritualmente por falta de pregadores com conhecimento das Escrituras. Expondo as Escrituras dentro da casa de Deus, no púlpito da igreja é lugar para isso, é lugar de expor as Escrituras. Mas não falta o conhecimento. Se faltou o conhecimento, como eu vou poder alimentar a igreja do Senhor se eu não tenho o conhecimento da palavra de Deus? Se eu não conheço a palavra? É o meu dever ler a Bíblia diariamente. É o meu dever buscar, estudar a palavra todos os dias. Porque por falta do conhecimento o povo é destruído. Entra as seitas, entra a prosperidade, entra o falso profeta, entra a inveja, entra o pecado, entra a contenda, entra a ira, entra a porfia, porque faltou conhecimento. E o conhecimento de Deus devemos buscar. Eu tenho que desejar buscar a Deus, o conhecimento de Deus.
Eu não posso parar de desejar, de buscar a sua palavra. É o prazer do crente, irmão, você se deleitar na palavra de Deus, do Senhor. O salmista já dizia no capítulo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Buscar o conhecimento do Senhor era buscar a vida. Quem tem o conhecimento de Deus, quem conhece a Deus através da sua palavra, ele não é derrotado, ele não é vencido, ele não é iludido. As coisas desse mundo não têm poder sobre a sua vida, o pecado não o domina, porque ele conhece a verdade, ele conhece a palavra, ele tem o conhecimento de Deus, ele conhece a Deus. Quantos não conhecem a Deus? Honra com o lábio, mas o seu coração está longe porque não tem o entendimento, não tem o conhecimento. Se nós queremos ter uma vida alicerçada, se nós queremos ter uma vida fortalecida, uma vida plena em Deus, precisamos de conhecer a sua palavra. Precisamos de se deleitarmos na sua palavra. Josué capítulo 1 diz: aquele que medita na sua palavra dia e noite, ele prosperará. De dia e de noite. Não é somente, irmão, meditar na palavra de Deus 1 hora, 2 horas, ou de manhã ou à tarde. Eu meditei de manhã, não vou meditar de tarde. Eu meditei de tarde, não vou meditar de noite. Não, é meditar todo dia. O conhecimento de Deus é infinito. E quanto mais nós buscamos, e quanto mais nós lemos a palavra do Senhor, buscamos o conhecimento, mais a gente ainda está aprendendo, ainda está começando. O meu povo é destruído. Quanta gente fraca, sofrendo, desnutrida na igreja espiritualmente falando, contando fracasso, derrota, vida destruída, casamento destruído. Por quê? Porque faltou o conhecimento da palavra. Faltou-lhes o conhecimento. Onde há o conhecimento da palavra, há luz. Quem tem o conhecimento da palavra tem luz. Quem tem o conhecimento da palavra tem revelação de Deus, porque a maior revelação é as Escrituras. Mas estão trocando a palavra por movimentos, por pregador de movimenteiro, por mensagens que não traz alimento, que não edifica, leite misturado. Mas Pedro diz que desejar efetuosamente como menino recém-nascido do leite, não falsificado. Que é a palavra de Deus, mas ela não pode ser falsificada não, meu irmão. Não pode ser misturada não. A palavra de Deus tem que ser pura. O conhecimento de Deus, ele é puro, ele é santo. Conhecimento de Deus é temor. Conhecimento de Deus é ter uma vida de santidade. Conhecer a Deus é viver, é andar no caminho dele, é perseverar nele, é viver para ele. Se queremos conhecer a Deus, devemos andar em temor. Devemos andar em santidade. Devemos ter comunhão com ele. Porque conhecer a Deus é conhecer a sua palavra. É obedecer os seus mandamentos, é guardar os estatutos, a obediência às suas leis. Isso é conhecer a Deus. E quando nós buscamos o conhecimento de Deus,
quando nós corremos atrás de conhecer a Deus, de se aproximar dele. Porque você pode ver aqui, ó, na leitura, lhe faltou conhecimento porque tu rejeitaste o conhecimento. Rejeitou o conhecimento. Quanta gente rejeitando a palavra de Deus? O conhecimento de Deus é a palavra. Quando eu rejeito a palavra, eu estou rejeitando o conhecimento. E o que acontece? Também eu te rejeitei e Deus rejeita. A pessoa, irmão, a pessoa é rejeitada por Deus. Porque quando eu rejeito o conhecimento, eu estou rejeitando a Deus. Simplesmente isso. Quando você rejeita a palavra, quando você não busca o conhecimento de Deus, conhecer mais a Deus, conhecer a sua palavra, você está rejeitando Deus. Para que não seja sacerdote diante de mim. Aí Deus rejeita para que não seja sacerdote, porque é sacerdote pastor. Se eu rejeito o conhecimento de Deus, irmão, eu não posso ser ministro. Tanta gente ministrando, presbítero, pastor, mas não tem conhecimento de Deus, não conhece a Deus, não conhece a sua palavra. Porque eu tenho que conhecer e tenho que viver, tenho que ser praticante da palavra. E quando eu rejeito a palavra, quando eu rejeito o conhecimento, vou ser rejeitado por Deus. E está aqui na Escritura que ele já rejeitou para ser sacerdote, para ser ministro. Muita gente está na igreja rejeitado por Deus. Está dirigindo, está pregando, é pastor, é ministro, mas está rejeitado por Deus. Deus o rejeitou. Porque lhe faltou o conhecimento. Não pode faltar o conhecimento de Deus na vida daquele que lidera, da vida daquele que ministra, da vida daquele que se senta no púlpito da igreja. Não lhe pode faltar o conhecimento da palavra. Porque o Deus rejeita. Se eu não tiver o conhecimento da palavra, se eu não buscar conhecer a palavra, se eu não tiver o conhecimento, eu serei destruído. E quando a gente está sendo destruído? Quando você vê vidas de muitos destruídas? Muita gente com a vida destruída na casa de Deus, mas com a vida destruída espiritualmente, está quebrado o altar. Porque lhe faltou conhecimento. É sofrimento, é tribulações. E muitas vezes não é porque a prova vem de Deus, nem a tribulação vem de Deus, mas é que Deus entrega a sua própria sorte. Por quê? Porque rejeitou o conhecimento de Deus. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. E depois ainda esqueceu a lei de Deus. Que quando nós rejeitamos o conhecimento de Deus, o povo é destruído. Os ministros são rejeitados por Deus. Não devemos, irmãos, esquecer a palavra. Não devemos abandonar a palavra. Devemos amar a palavra do Senhor. Devemos estar com ela ao nosso lado. Devemos estar sempre lendo as Escrituras, estudando a palavra, se enchendo do conhecimento de Deus, porque só o único meio de nós conhecermos a Deus é através da sua palavra. Sem a palavra de Deus não há o conhecimento. Quando eu rejeito a palavra, estou rejeitando o conhecimento. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Por isso. Por falta do conhecimento.
interpretações errôneas. Às vezes aceita mandamentos de homem, come tudo que ouvir, tudo que se falar, ele aceita, ele acredita, diz que é Deus que está falando, porque não tem o conhecimento, não sabe julgar, não tem o discernimento, porque para se discernir aquilo que é de Deus, aquilo que não é de Deus, aquilo que vem de Deus ou não, precisamos do conhecimento da palavra. Não temos o discernimento sem a palavra, não. Não podemos discernir o errado e o certo, o joio e o trigo, a ovelha e o bode, sem o conhecimento da palavra, não. Você só vai conhecer aquilo que é de Deus e o que não é de Deus, o que é de Deus e o que não é de Deus, através da sua própria palavra. A palavra de Deus é quem julga. Está faltando conhecimento, e faltando conhecimento faltou tudo. O conhecimento é a luz no meio das trevas. Quando o homem tem conhecimento, quando um homem de Deus, a mulher de Deus tem o conhecimento da sua palavra, ele cresce. Ele cresce. Ele tem autoridade de combater a heresia, de combater a ideologia mundana dentro da casa de Deus. Ele tem a ousadia porque ele tem o conhecimento da palavra. Ele conhece a Deus, ele sabe a vontade de Deus na sua vida. Ele sabe o que é de Deus e o que não é de Deus. Porque ele tem o Espírito de Deus. Ter conhecimento de Deus, à luz das Escrituras, é uma necessidade urgente. Nós que pregamos a palavra, meu amado irmão, você que é pregador da palavra, que é presbítero, que é evangelista, que é pastor, tenha cuidado. Tenha cuidado, não relaxe de ler a palavra. Examine as Escrituras, estude, leia a Bíblia, para que você tenha o conhecimento da palavra. Por falta de conhecimento, o meu povo foi destruído, diz a Bíblia Sagrada. Por falta de conhecimento, não foi por outra coisa não. Só pela falta do conhecimento o povo foi destruído. É necessário que a gente tenha o conhecimento das Escrituras. É urgente isto. Que nós possamos buscar o conhecimento da palavra, que nós possamos desejar a palavra de Deus, amá-la, buscar o conhecimento, se encher do conhecimento de Deus, das Escrituras, para que possamos ser fortes, bem alimentados, bem nutridos com a palavra de Deus, sem mistura, para combater a heresia, para combater a apostasia, para combater os falsos profetas, as falsas seitas, as falsas religiões, os falsos evangelhos. Precisamos de conhecer para não ficarmos misturados. Se não tivermos o conhecimento, vamos se misturar. Não vamos separar o joio do trigo. Mas se tivermos o conhecimento da palavra de Deus, vamos ser mais do que vencedores. Amém? Que Deus abençoe. Que possamos ser conhecedores. Que desejamos cada dia conhecer mais a Deus, se aproximar mais de Deus, buscar o conhecimento da sua palavra. Como eu posso conhecer a palavra de Deus? Lendo, estudando, pesquisando, para depois eu colocar na minha vida em prática. Que Deus abençoe, nos ajude. Continue esse canal YouTube Presbítero Elias Ferreira, em nome de Jesus.